Fala galera do canal Nerd Adriane, a gente vai reagir aqui a mais um vídeo, mais um canal do YouTube. E o nome do vídeo é 37 detalhes da Marvel que continuam insanos. Parte 2, né? Parte 1, como vocês já viram, eu postei aqui no canal semana passada, né? Aqui no canal, final de semana, foi no domingo que eu postei, esse domingo agora. Foi a parte 1, agora, nesse domingo, próximo domingo, vou postar a parte 2. E esse vídeo é do canal Sessão Nerd. Vamos lá, então vamos lá, né? Vamos começar o react. A Marvel esconde detalhes desde os primeiros filmes, e muitos deles passam batido até hoje. São easter eggs, referências e escolhas tão sutis que escapam até de quem já assistiu tudo. É sério? A primeira parte desse vídeo foi um sucesso. A Marvel esconde detalhes desde os primeiros filmes, e muitos deles passam batido até hoje. São easter eggs, referências e escolhas tão sutis que escapam até de quem já assistiu tudo. É sério? A primeira parte desse vídeo foi um sucesso. Então se prepara para a parte 2, detalhes que você perdeu, ou não, nos filmes da Marvel. A pergunta é simples: quantos desses detalhes você realmente conhece? Deixa o like e vamos descobrir. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando Peter tenta impedir um assalto, os bandidos estão disfarçados de Vingadores. Essa cena recria o momento da HQ Ultimate Spider-Man 42. Mas a Marvel não esconde referências só às HQs. Em Guardiões... Isso é típico da Marvel, né? Os filmes da Marvel, né? Colocar nos filmes do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel, colocar cenas fazendo referência aos quadrinhos, né? E esse caso aí do Homem-Aranha enfrentando os bandidos com a máscara dos Vingadores é um exemplo disso, né? Fazendo referência a uma capa de uma edição de quadrinho do Homem-Aranha, né? Nessa galáxia, todo mundo está atrás de um tal Warp. O valor dele, 4 bilhões. Quanto o seu comprador está disposto a pagar pelo meu Warp? 4 bilhões de dólares. O quê? O que é isso? Exatamente o valor que a Disney pagou pela Marvel. E já que estamos falando da Disney, ela também adora deixar sua marca escondida. 3 círculos e pronto. Então olha essa cena de Thor no Mundo Sombrio e me diz onde está o Mickey. Encontrou? Tá implícito, né? Nos portais lá pros outros reinos, né? No Thor Mundo Sombrio. Vingadores Ultimato é um filme onde anos de história se convergem e tudo vira um eco visual. Quando Steve observa o espaço pela primeira vez, é o espelho do Tony. Os portais pros outros reinos convergindo. E são 7 reinos, né? Que tem mencionado lá em Thor Mundo Sombrio. É que os portais juntos forma a imagem semelhante à imagem do Mickey, né? Da cabeça do Mickey. E os Vingadores. Só que no caso são 3 dos 7 reinos, né? Que estão convergindo. E acaba formando essa imagem que é muito parecida com a imagem da cabeça do Mickey. Que é mencionado lá em Thor Mundo Sombrio. Que é visto, né, lá em Thor Mundo Sombrio. Que é mostrado lá. E antes de viajar no tempo, eles unem as mãos, formando a imagem de um reator ARC, o símbolo que atravessou toda a saga, e culmina exatamente aqui. Prova de que Tony Stark tem coração. E como eu mostro nesse vídeo completo, é basicamente o filme inteiro assim. O Cap queria ajuda, então. Então, América, Capitão. Cap, né? Ultimato também homenageia clássicos, como De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro é uma mentira. A primeira viagem é pro celeiro, comando Martin. E o Martin também se passa por tal Clint. Isso aí faz referência ao De Volta pro Futuro, né? O filme do De Volta pro Futuro. Quando eles estão testando e precisavam de um voluntário para fazer a primeira viagem no tempo, né? E aí o Gavião Arqueiro acaba sendo escolhido, né? O Clint Barton.
E ele acaba voltando pro passado pro momento que a família dele é apagada, né? É apagada no estalo de dedo, né? No blip lá do Thanos, né? Que acontece lá em Vingadores Guerra Infinita. Seu nome, senhor? Clint. Clint, ok, Clint. Mas aí talvez seja eu que tô longe demais. Depois, quando a nave Chitauri cai, é praticamente um holograma de tubarão. A gente volta pro futuro 2. Indo pra outro filme, a mão robótica remete a O Exterminador do Futuro, que o Rhodes cita mais cedo. Star Trek, o Exterminador, tá? Em Nome de Ferro, tem uma cena em que o Rhodes dá uma entrevista. Os microfones são dos canais 10, 19 e 6. Juntos, formam 19 do 10 de 66, a data de nascimento do diretor do filme, Jon Favreau, o rapper. E esse cuidado aparece de novo quando a Pepper está copiando arquivos da empresa. No documento, aparece o transporte de armas pelo navio Lebowski. É o easter egg pro Jeff Bridges, que faz o Obadiah, e também é o protagonista de Um Grande Lebowski. E falando no Obadiah, sabe aquela cena dele tocando piano? A música é do Salieri, o compositor que viveu à sombra do Mozart. Isso resume perfeitamente a relação dele com o Tony, um homem brilhante, mas sempre ofuscado. Repara nas revistas do começo do filme. Tony é sempre o centro da atenção, Obadiah sempre nas sombras. Você não precisa ser bilionário para usar tecnologia de ponta. E a Insider tá aí para provar isso. Eu já acordo. Que demais! Se a primeira escolha ajuda a definir um time, confere lá. Em Vingadores Era de Ultron, tem um detalhe fácil de passar batido. Sabe quando o Tony tem aquela visão? Repara no dano no escudo do Capitão. É exatamente o mesmo dano que aparece quando a Wanda arranca o coração do Ultron. Aí fica a dúvida, é só um reaproveitamento ou tem algum simbolismo por trás? E tem outro detalhe que só fica claro olhando em retrospectiva. A Wanda já demonstra ali um nível de poder comparável dos outros heróis. Mas quando o Pietro morre, a dor dela é tão forte que destrói os drones do Ultron de uma vez. Até esse momento, ela não tem ideia do tamanho do seu poder. A gente só... Porque também esse filme aí do Vingadores Era de Ultron foi o filme que apresentou a Wanda, né, pro MCU, né? Né, galera? Foi o primeiro filme que a Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate, apareceu no MCU, né? Ela foi apresentada pra gente, né? Que é o público, né, que assiste o filme da Marvel. Então tem que colocar o hype dela lá em cima, né, nesse filme, que é o filme que apresenta ela pra nós, né? Pra gente que tá assistindo, né? Que é pra levantar o hype dela pra nós, né? Então tinha que colocar ela como a top das top, né? Dos super-heróis, né? E foi isso que a Marvel fez nesse filme aí de Vingadores Era de Ultron, né? Que foi o filme de apresentação da Wanda dentro do universo cinematográfico da Marvel, e que foi o filme de apresentação da Wanda pra gente, né? Que tá assistindo o filme no cinema. Que é o público, né? Vai entender de verdade do que essa dor é capaz em WandaVision e em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Em Capitão América, o primeiro Vingador, o Steve visita a Stark Expo e dentro de um tubo está o Tocha Humana original, que era um androide dos anos 40. O nome do cientista que criou ele nas HQs aparece no topo da cápsula, e a cápsula é igual da primeira aparição do personagem. Mas louco, quem tá... É que também tem a referência ao ator que interpreta o Capitão América, né? Que é o Chris Evans, né? Foi a pesquisa que eu fiz. Porque o Chris Evans lá atrás, antigamente, interpretou o Tocha Humana em 2 filmes do Quarteto Fantástico, né? Então fez referência também ao Chris Evans também, né? O ator que é o protagonista aí do Capitão América, né? Que é o interpreta do Capitão América. E que foi o protagonista do Capitão América Primeiro Vingador. Esse filme aí, né? Capitão América Primeiro Vingador. E o filme também faz meio que uma homenagem, né? Pro Chris Evans, né? Ele já tinha, falam que ele já tinha interpretado, né? Meio que falam que ele já tinha interpretado o Tocha Humana lá atrás, no passado, com 2 filmes do Quarteto Fantástico.
E agora tá interpretando o Capitão América, né? E sendo protagonista de um filme do Capitão América. Do primeiro filme do Capitão América, né? Dentro do universo cinematográfico da Marvel, né? Olhando isso é o Chris Evans, que anos antes foi o Tocha Humana ao lado da Fox. Bem louco! Mas pro final do filme, um capanga da Hydra saca um canivete. Que é o que ele fala, né? Anos antes o Chris Evans tinha sido Tocha Humana, né? Em 2 filmes do Quarteto Fantástico. Pro Steve, nada demais. Até você lembrar desse diálogo. Embora a Hydra não vá atacar você com um canivete, parece que vai sim. Em Homem-Formiga, logo na primeira vez que o Scott usa o traje e cai em cima de um carro, o motorista é ninguém menos que Garrett Morris. Ele foi o primeiro ator a interpretar o Homem-Formiga numa sketch do Saturday Night Live, Marvel valorizando a própria história. E essa brincadeira de trazer acontecimentos do mundo real continua em Homem-Formiga e a Vespa. Tem uma cena em que o Scott chora enquanto lê A Culpa é das Estrelas. E isso não é uma piada aleatória. Durante um painel da Marvel, perguntaram ao ator da série Jessica Jones: "You cry the most watching the fall of the Star Wars." E já que estamos falando desse filme, a empresa do Hank funciona dentro de um prédio aumentado. Como é portátil, eles não ligam a rede elétrica comum. E como eles fazem? A resposta aparece por poucos quadros. Pilhas de Duracell gigante. E tem uma piada fácil de perder. O outdoor ao lado tá vazio, porque o prédio do Hank tapava o anúncio de alugas. E este é mais um explicando a piada. Um dos antagonistas do filme é vivido pelo Lawrence Fishburne, o eterno Morpheus. E repara no quadro atrás dele. Você sabe do que eu estou falando. Matrix? Não é coincidência que aparece bem quando ele fala sobre desconexão com a realidade. Bom, por falar em fora de fase com a realidade. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem um detalhe que apela para nostalgia. Quando Xavier aparece na clássica cadeira amarela, ao fundo toca o tema da série animada. Mas o que é realmente interessante é o que ele diz pro Strange. Só porque alguém tropeça e se perde não significa que estará perdido para sempre. É o mesmo conselho que deu a seu eu jovem. Só porque alguém tropeça e perde o caminho não quer dizer que se perdeu para sempre. Mas tem filmes onde o detalhe não é só visual, é emocional. A franquia Pantera Negra é muito marcada pela perda da figura paterna. Em Wakanda Forever tem um diálogo que passa batido. Foi marcante essa parte aí do Xavier, né? Falando lá pro Doutor Estranho que não é porque alguém tropeça e se perde que vai estar perdido para sempre. Né? E o tema, né, clássico, né, dos X-Men, né, da animação, né? Eu lembrei na hora que eu escutei, né, tocando esse tema no filme, e lembrei da animação dos X-Men. A gente assistia na época da escola, né? Eu lembro da época que eu assistia, eu ajudei pra escola, passava na TV. Nossa, veio muita nostalgia nessa hora, ó. Nostalgia demais, mano. É doido. Muito top, ó. Seu Paulo nos preparou para a morte dele, não é verdade? Mas é exatamente o conselho que o pai do T'Challa deu a ele no primeiro filme. Um homem que não prepara seus filhos para sua ausência falhou como pai. T'Challa seguiu o ensinamento e preparou o próprio filho. E nesse mesmo filme, quando libertam Ross, repara na placa CB112976. É uma homenagem ao Chadwick Boseman, nascido em 29 de novembro de 1976. E tem outra referência que eu só percebi recentemente. Eu tava assistindo uma cena de 007 e achando muito familiar. Certamente foi a inspiração para esse cassino de Pantera Negra. Ambos mostram espiões infiltrados. Eu tentei encontrar um vídeo do diretor falando sobre isso, mas tudo que encontrei foi um dele falando que a roupa dos três é uma referência à bandeira pan-americana. A infantaria chega, mano. Thunderbolts é um filme de super-herói que fala sobre depressão melhor do que muito drama. O vilão se chama Vazio, e isso já diz muito. Logo no começo, na cena do corredor, a Helena enfrenta uns capangas. Mas se repara melhor, ela espelha a cena da Natasha, só que as cores invertidas, ganhando o preto do luto. As sombras projetadas parecem as pessoas sendo puxadas para o vazio, ou seja, simboliza a luta da Helena contra o vazio que ela sente após a morte da irmã. Quando ela explode o laboratório e salva a cobaia perdida no labirinto,
é um prenúncio do que ela fará depois com Bob, outra cobaia do mesmo laboratório. Em outra cena, ela revive um trauma, ter denunciado a amiga que acabou executada. Repara como ela vira o rosto do mesmo jeito de quando era criança. O que o diretor está dizendo é que até hoje ela não consegue encarar o que fez. O livro que cai fala de inocência perdida. Quer dizer, não morre só a garota nele, morre a inocência da Helena. O escocese precisa assistir esse filme. It's not cinema, it's something else. Guerra Infinita foi dirigido pelos irmãos Russo, que tem uma história dirigindo pra TV. E eles não esqueceram disso. Lá pro meio do filme, aparece Tobias Fong, da série Caindo na Real. As séries da Marvel também estão cheias de detalhes. Em WandaVision, olha como o detetive entrega um cartão. Nancy Wu, FBI. Lembra que em Homem-Formiga ele ficou obcecado ao ver o Scott fazer esse truque, e mais tarde ele aparece treinando. Em WandaVision, descobrimos que ele já domina o movimento, tudo conectado. E vamos falar... Ele acaba no final aprendendo com o Scott, né? Fazer esse truque aí com a carta, com a carta na manga, né? Aparecendo na mão. Detetive aí. de uma obra recente da Marvel. Em Quarteto Fantástico, na cena em que o Tocha apaga o incêndio, dois dos bombeiros são do filme de 94. O antigo Johnny acena, o antigo Coisa fecha a cara, porque ele não se entende muito bem. Já quando eles vão ao programa de TV, o palco referencia a primeira apresentação dos Beatles na América. A ideia é mostrar que nessa realidade, o quarteto é do tamanho dos Beatles, mas se conecta com o multiverso da loucura. Olá, Steve. Vocês não cantavam nos anos 60? Nos anos 60, a banda era chamada de Os Quatro Fabulosos, mas a melhor homenagem vem com a chegada da surfista. Ali estão Jack Kirby e Stan Lee trabalhando na Timely Comics, o primeiro nome da Marvel. Dá pra ver o logo clássico e até painéis reais ao fundo. Se você gosta desse tipo de vídeo, confere nossa playlist completa da Marvel, onde cada filme é analisado do começo ao fim. E não deixe de conferir as ofertas da Insider. Confere lá, galera. Vale a pena. Com Sessão Nerd para obter um desconto extra. Acesse no link da descrição. Não deixe de conferir as ofertas da Insider. Se você gosta desse tipo de vídeo, Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre recebendo notificação de vídeo novo. Toda vez que eu postar vídeo no canal, você manda postando vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, né? Seus parentes, seus amigos, todo mundo. E deixe aí nos comentários qual é o seu detalhe em algum filme da Marvel que mais te chamou a atenção, que é muito insano. Beleza? Falou, galera. Grande abraço, até mais. Valeu.